Olá, prezados e prezadas estudantes. Esse vídeo é destinado aos estudantes do terceiro ano, tá? Vou comentar aqui com vocês as questões que já recebi várias e já procurei dar um encaminhamento, fiz a leitura e ali já mandei para vocês uma resposta, tá? Eu vou comentar aqui as questões da videoaula 1, 2 e 3, que elas não foram pontuadas, mas eu quero que vocês observem alguns detalhes. Por exemplo, a escrita de vocês. Vamos procurar manter uma escrita padrão, assim, escrevendo as palavras completas, sem cortar as vogais, usando letra maiúscula, tá? Então vamos usar a língua portuguesa mesmo. Está com dúvida? Consulta um dicionário, consulta uma das ferramentas do Google, tá? Escreva corretamente, tire suas dúvidas, porque você realizando essa consulta, você está estudando, tá? Você está aprendendo, e isto é importante, tá ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, tá? E em relação ao conteúdo, primeira videoaula, tá? Que tratou sobre globalização e exclusão. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui para vocês não é a primeira aula sobre globalização. Vejam que esse é o capítulo 3 do livro, e o capítulo 1 foi sobre globalização e redes geográficas, o capítulo 2 falando da dinâmica do comércio e dos serviços nesse mundo globalizado. Dei dica de alguns filmes para vocês, como Germinal, como Tempos Modernos, Dama de Ferro, para caracterizar todo um contexto histórico de desenvolvimento para se chegar a este mundo globalizado que conhecemos hoje. Então fizemos todo um levantamento histórico, falamos das etapas do desenvolvimento também do capitalismo, das fases do capitalismo, mercantil, comercial, né, industrial, financeiro. Então assim, quando eu postei aqui para vocês essa videoaula sobre globalização e exclusão, era um conteúdo a ser acrescido, tá? A mais, em cima de tudo que nós já havíamos estudado em sala de aula. Então, é necessário vocês resgatarem lá os capítulos do livro, as anotações do caderno e fazer uma leitura. Porque o conhecimento, ele se dá assim de forma paulatina, todo dia um pouquinho, né? E essas informações a gente vai integrando naquele conhecimento que nós já adquirimos, tá bom? Então, foi pontual, sim, bem pontual aquela primeira videoaula, mas ela fazia parte de todo um contexto de um conteúdo que nós já havíamos estudado. Então, é importante considerar, sim, tudo que nós já estudamos sobre globalização, inclusive o filme lá do Milton Santos. Depois eu vou postar algumas aulas comentando sobre as questões, ok? Então, a primeira questão, deixa eu pegar aqui, eu pedi para vocês identificarem, né, os 3 princípios norteadores, né, do desenvolvimento, que foi citado ali no vídeo sobre globalização e exclusão, né? Então, muitos esqueceram do primeiro, direitos sociais, a conquista dos direitos sociais que se deu no século XIX. Então, era uma busca por direitos coletivos, porque até então o mundo se pautava em direitos individuais, o liberalismo, e aí a partir do século XIX tem essa busca, né, por essa organização para melhorar as condições dos trabalhadores que estavam sendo oprimidos, que estavam sofrendo todas as mazelas de dificuldades, para que o detentor dos meios de produção, ele cada vez mais tivesse lucro. Nesse momento, quando eu expliquei esse assunto na aula para vocês, eu dei a dica do filme, o Germinal. Tem um filme e tem a literatura estrangeira, inclusive já foi utilizado até como uma das obras do Paes, mas não é mais. Mas não assistam ele agora não, tá? Vão só nas anotações. Nós estamos vivendo um momento assim tão difícil, então não vamos ver filmes que retratam situações assim desagradáveis agora não, tá bom? Vejam só as anotações, ok? Então, o primeiro que muitos esqueceram foi a conquista dos direitos sociais. Aí o segundo, a política do o bem-estar social. E terceiro, o neoliberalismo, ok? Esses são os 3 princípios norteadores. Aí a segunda questão, em breves palavras, descrever o momento histórico de cada um. Século XIX,
nós tínhamos aí o quê? Um mundo pautado na busca intensa pelo lucro, em que ocorria o quê? Uma intensa exploração da mão de obra, tá? Então foi nessa tentativa de sair dessas dificuldades em que o trabalhador vivia para buscar uma melhores condições de vida, tá? Redução da jornada de trabalho, um ambiente de trabalho melhor. Houve essa organização de trabalhadores e essa organização culminou aí no que nós conhecemos hoje como sindicatos. Inclusive, na época surgiram, sim, sindicatos, sim, organização dos trabalhadores, tá bom? Essa busca coletiva. Segundo vídeo, foi o mais fácil, né? Foi a tipologia que é apresentada pelo autor do livro de vocês sobre pobreza, né? Extrema, a integrada e a desqualificante. A extrema é baseada no indicador, né, de renda, tá? Que é dado um patamar e quem tem abaixo daquele 50%, ele, para manter o mínimo de condições de vida, né, das necessidades básicas de alimentação, saúde, educação, moradia, aquele básico ali, menos de 50%, está na pobreza extrema, tá ok? Aí, quando eu pedir os exemplos, tem que ser específico de localidades, tá? Na segunda, integrada, quer dizer, a pobreza faz parte do ambiente. Então, assim, além da renda, além da população, está enquadrada nessa situação de pobreza, o ambiente em que eles vivem também está impregnado de quê? De carência de serviços públicos e infraestrutura. Tá? Aí também pontuar, por exemplo, um exemplo, África. África é um continente, tá? Que tem uma grande diversidade, né, cultural e de riquezas, de produção. Então, assim, são 54 países. Então, assim, fica muito vago dar um exemplo, África. Então, país já é bem generalizado, mas países como, por exemplo, Djibouti, Etiópia, né, Eritreia, quer dizer, dá para se enquadrar dentro dessa situação, mas vejam que as próprias capitais desses países elas vão ter uma situação melhor, quer dizer, o ambiente delas não vai estar integrado totalmente, a capital não vai estar todos os ambientes integrados totalmente dentro dessa pobreza integrada. Então, cuidado com os exemplos, ok? Chama a atenção de vocês para isso. Então, vamos especificar locais, tá? E foi isso, né? Que aí eu pedi na segunda para a diferença de cada uma e os lugares. Tá, aí faltou a terceira, né? Que é a pobreza desqualificante. Essa desqualificante, ela ocorre em países desenvolvidos, em que o ambiente em que essa população se enquadra nessa situação, ela se encontra mais dentro de uma exclusão social, porque ela não tem a renda. O que aconteceu?